Fala galera, beleza? Te convido a ouvir, a curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal, mas sobretudo, dá uma conferida nesse bate-papo que tá super legal, super bacana e acredito que você vai gostar, valeu? Divulga pra galera aí, Boleiros na Rede, se inscreva no nosso canal, hein? Um abraço! Rapaz, sim, eu quero fazer umas perguntas rápidas aqui e respostas diretas, né? A gente vai denominar esse minuto de cheque com Paulo Milagres, cara. Ô Paulo, rapaz, antes de começar, deixa eu falar sobre a questão do levantador, a importância do levantador hoje no vôlei mundial. Ele é um técnico dentro da quadra, ele é um cara que tem que ter aquela visão de leitura, uma boa leitura de jogo, ou não precisa tanto disso? Precisa. Para mim, são os olhos do técnico dentro da quadra, os olhos, os ouvidos, as ações, o cérebro. Ele é a peça, todos são, mas o levantador é uma peça assim que precisa funcionar muito de acordo com o pensamento do técnico. Uma referência para você? Como técnico ou como atleta, você está dizendo? Uma referência na vida? A referência eu uso sempre Jesus Cristo, porque foi o cara que fez o bem e ainda assim foi apedrejado, crucificado. A maior referência para mim é ele. Se ele foi, imagina nós, né, Paulo? Imagina nós, pobres mortais. Rapaz, um lugar especial. Ruanda. Ruanda. O melhor ginásio com que você já trabalhou, que você já atuou? Kigali Arena, em Ruanda. Você não faz ideia da estrutura que eles têm aqui. Legal, rapaz. O jogo mais marcante da sua vida? Aí como técnico ou como jogador? Semifinal contra Bauru, uma equipe super forte, eu trabalhando contra o Pinheiros. Semifinal do Campeonato Paulista. Primeiro jogo foi em Bauru, nós perdemos o jogo e aí nós tínhamos que ganhar em casa. Bauru, um time com 5 vezes mais investimento que o nosso. Nós ganhamos de 3-0, de 4-0, 3-0 e o Golden 7. Foi um jogo marcante para mim. A melhor formação da seleção brasileira que você já viu, rapaz? A gente viu muita seleção, né? Tanto masculina como feminina, né? Mas é complicado essa pergunta aqui, mas qual a melhor formação? Ou de repente por posição, de repente não pode ter sido nem na mesma geração. Só pra gente ter uma noção, quais foram os melhores que você já viu atuar? Não é tão difícil não, mas tem muitos, eu diria Maurício e Ricardinho, opostos Marcelo Negrão e André Nascimento. Na ponta, Dante, Giba e Nauber. No meio, Gustavo, Rodrigão, líbero, Serginho. Acho que essa é a formação dos sonhos para mim, alguns a mais ali. Rapaz, agora, assim, o vôlei que começou no Brasil, o vôlei que deu esse impulso, né? Ali o vôlei ali do Bernardo, do Renan, do Xandó, Montanaro. Não sei se você conseguiu chegar a acompanhar muito essa geração, rapaz, mas, por exemplo, o Bernardo era um jogador do seu 1,80m e pouco, também que subia como ninguém, tinha uma técnica invejável, né? Invejável. Eu acompanhei pouco. Dessa geração, quem eu mais acompanhei de perto foi o Renan. Quando eu era menino ali no Palmeiras, o Renan era o técnico do adulto, e eu vi mais de uma vez o Renan botar tênis de treino, entrar na quadra e dar bolada nos caras, depois de aposentado. Todos eles foram craques. E não posso deixar de completar a seleção feminina, né, cara? Fofão, Sheila, Fabizona, Thaísa, Fabizinha, Jaqueline e Paula Pequeno. Eu tive a oportunidade de trabalhar com as duas quando elas foram juvenis. Essa é a seleção feminina. Desculpe não ter citado as meninas também. É verdade, desculpe não ter falado, porque que marcou a gente, né? Jogadoras fantásticas que hoje a gente temos aí. Rapaz, fala de comida, cara. Qual
Já que você tem a cultura Brasil, já teve na Europa também, qual o seu prato preferido, rapaz? Cara, nada como o arroz e o feijão da minha mãe, que é mineira, uma das melhores cozinheiras que eu conheço. Mas para mim o arroz, o feijão, o bife e a salada são imbatíveis. Maravilha mesmo. Outra coisa, cara, hobby. Não tá trabalhando, qual o seu hobby, rapaz? Eu gosto de jogar um futebolzinho. E hoje estou ainda, né, em processo de desenvolvimento de ler muito mais do que eu lia antes. Eu sempre li muito o que era relacionado ao meu trabalho, eu sempre fui um fã de estudar. Mas hoje eu tenho lido vários outros livros para o desenvolvimento pessoal mesmo. Eu tive um processo aí, um período que eu fiquei sem trabalhar, que eu escolhi desenvolver o meu lado pessoal, e agora isso se tornou um hobby. Seu segundo esporte preferido? Para praticar, com certeza é o futebol. Para assistir, eu gosto da natação. Legal. Parceiro na profissão, rapaz. Assim, você tem trabalhado com muita gente, mas com certeza tem aquela pessoa que você sente saudade ou você gosta de carrega mesmo. Parceiro na profissão. Sim. Irma Conrado, Mauro Grácio, são duas referências, dois mentores, e a Irma é uma mãe para mim. O Mauro, não tenho palavras para dizer, ele só não é meu pai porque ele não é tão mais velho que eu assim, mas ele é um irmão. Rapaz, seu sonho, cara? Qual é o sonho que você alimenta? Meu sonho, acho que é o sonho de todos os técnicos, né? Participar de uma Olimpíada, em um projeto onde você tomou conta, como é esse que eu estou tentando fazer aqui agora. Criar um novo programa para poder um dia classificar a seleção de Ruanda para a Olimpíada, por que não? Rapaz, aí seria só o momento de você levar uma seleção que nunca teve na Olimpíada, por exemplo. Caramba, que coisa fenomenal. Todos os clubes deveriam ser um pouco mais responsáveis com os seus profissionais. É isso aí, rapaz. A gente quer agradecer aqui, Paulo, pela sua presença, pela disponibilidade, né, em falar um pouquinho do vôlei aqui. Eu levo muito esse momento muito a sério, porque pessoas vão passar pelas nossas entrevistas, vão ver um pouquinho da sua vida, da sua carreira, que não é fácil, a pessoa que para chegar no período tem que estudar muito, tem que ter muita experiência, e às vezes assim, num bate-papo desse, anima a pessoa a começar ou a prosseguir, né? E aí eu queria que você deixasse uma palavra final aí para todas essas pessoas, um atleta, o atleta que já está pensando em parar para passar para a parte técnica, né, e ser o professor. Eu queria que você deixasse uma palavra dessa para a galera que está nos assistindo aí. Obrigado, Erasmo, por abrir essa última palavra. Vou ser muito breve em duas coisas que eu considero extremamente importantes, né? A primeira, em relação a todas as pessoas que estão parando e que querem entrar nesse processo, é fundamental você estudar muito, fundamental, e estar sempre estudando. Eu citei a Irma, por causa da Irma, hoje eu tenho 5 pós-graduações, eu tenho MBA, eu tenho os cursos da CBV, e eu nunca paro de estudar, estou sempre estudando de alguma forma. É fundamental estar sempre estudando. Eu tenho contatos com o César Benatti, que estava participando agora, um amigo que está nos Estados Unidos, que traz experiência de uma escola diferente da nossa, extremamente organizada. Está aí o Luiz Fernando, que é um amigo de infância, que trabalha junto comigo desde sempre, desde a categoria de base, e a gente nunca para de estudar. Então, estudar é a palavra-chave para que você possa ser um bom profissional. Eu estou há 26 anos estudando, sem parar, na área de técnica. E até hoje, eu ouço, como já ouvi algumas vezes, eu já fui sondado por um grande clube no Brasil, e no final eles me disseram: a gente não ouviu coisas boas sobre você. E eu ouvi também pessoas dizerem: ele ainda não, esse cara não tem nome.
Aí eu pergunto, o que é isso, né? O que é ter nome, né? Eu não tenho o nome do Bernardinho, eu não tenho o nome do Zé Roberto, eu não tenho o nome de alguns outros técnicos, do Radamés e de todos esses. Mas fica aí a questão e o desafio a ser pensado. Dá uma olhada, procura aí um pouquinho. Eu sou um cara muito tranquilo e muito humilde. Ficava muito bravo quando pessoas falavam mal de mim, e o meu desenvolvimento pessoal está me ajudando, já me ajudou a superar isso. Mas dá uma olhada na minha história e vê se alguém teve a mesma evolução dentro do vôlei como eu tive. Eu não fui trabalhar direto com adulto ou com uma equipe juvenil, por opção minha e por orientação da Irma. Então eu trabalhei no iniciantes, eu trabalhei no pré-mirim, trabalhei no mirim, no infantil, no infanto, no juvenil e no adulto. E tive uma carreira vitoriosa, graças a Deus, eu conquistei títulos em todas as categorias. Então fica aí o desafio, me mostra um técnico, até os técnicos que têm nome, que teve essa mesma história que eu tive. Então hoje, quando eu chego numa equipe adulta, eu me considero extremamente preparado e muito mais preparado que a grande maioria dos técnicos. Eu preciso ser honesto e confiante em relação ao meu trabalho. Então, eu tenho certeza que se eu assumir uma equipe, um clube grande, um clube de nome, eu vou fazer a história desse clube mudar, devido a tudo isso que eu passei. Hoje eu tenho um conhecimento que poucos têm. Legal. E trabalho, acho que a base de tudo é trabalho, né? Eles não tem, os clubes procuram pessoas de nome, de grife, mas no seu elenco tem um monte de jovens que está precisando de trabalho, de fazer a base mesmo, né? Exato. De alguém que tem uma visão de fora, né? Que saia desse vício, né? Eu não sei como anda assim, a questão do Brasil, mas sempre alguém diferente pode surpreender e vem com uma garra a mais para fazer o seu nome no cenário nacional, né? Exato. Temos muitos jovens chegando, muita gente boa, muita gente que está se preparando para assumir responsabilidades como essa. São responsabilidades muito grandes, tem muita coisa envolvida, não é só o trabalho dentro da quadra, né? E como você colocou muito bem, está na hora de mudar, né? Algumas coisas, né? As próprias seleções, né? Tem muita gente que, claro, com todo respeito, o Zé Roberto é um multicampeão e daqui a pouco ele deve sair da seleção brasileira, né? Quem vai ser o próximo, né? Fica aí a questão. Então, os Estados Unidos, por exemplo, normalmente eles ficam de 1 a 2 ciclos, estão sempre renovando. Acho que tem muita gente boa e tem espaço para todo mundo. A gente precisa profissionalizar para poder estruturar cada vez mais. Até oxigenar, né? No cenário dos técnicos nacional. E como você tem outros profissionais brasileiros que estão aí para fora, se preparando, fazendo alguma coisa que pode ser olhado com carinho no mercado interno, né, Hugo? Exatamente. Eu, por exemplo, com toda a minha experiência aí de vida, sempre trabalhando, sempre empregado, graças a Deus, eu, por exemplo, eu gostaria de ter uma oportunidade que eu nunca tive, de trabalhar como técnico, como assistente, numa seleção brasileira de base, uma sub-23, sub-21, sub-19. Então, acho que precisa olhar com um pouco mais de carinho para os profissionais que a gente tem aí escondidos pelo mundo. Paulo, pra gente encerrar esse papo, cara, quem você indicaria pra gente, Goleiros na Rede, pra ter um bate-papo, né, uma resenha como essa que a gente teve nessa manhã? Eu não posso deixar de falar o nome da Irma, Erasmo. A Irma é uma lenda, cara, ela é uma referência, ela é uma pessoa muito séria, é a profissional mais exemplar que eu já conheci até hoje. E ela tem, assim, uma vivência que ela pode falar com você sobre absolutamente tudo. Desde a época que ela foi jogadora e capitã da seleção brasileira e dos clubes por onde passou, como a estrutura dos clubes, seleção brasileira e a própria estrutura do Bradesco. Eu vi que vocês têm aí um bate-papo com uma menina do Bradesco hoje, né? E ela vai poder falar tão bem quanto eu. Eu trabalhei só 14 anos com a Irma só. Ela é a pessoa indicada para falar sobre tudo, na minha opinião. Legal. Agora, depois o Robson vai entrar em contato contigo
direitinho, até para ver se você consegue fazer essa ponte pra gente, né? Para ver se a gente consegue ter esse bate-papo com a Índia. Muito fácil. Hoje ainda, se quiser. Porque a gente precisa que esses profissionais como vocês, muito obrigado a você, cara. Obrigado os amigos aí que passaram pela nossa live aí. Vamos ter vocês com a gente. E continue acompanhando aí a trajetória de Paulo Tarso Milagres, né? E os goleiros na rede. Cara, um grande abraço. Debate em ação.